Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao ponto, um tema urgente mesmo: a falta de professores em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o STEM, né? A situação no Brasil já é complicada, mas parece que em São Paulo é ainda pior. A gente está se baseando aqui num documento bem detalhado do professor doutor Hélio Dias. Nossa ideia é entender melhor essa carência, quais são os números, por que isso acontece e, claro, o que esse estudo sugere para a gente sair dessa. Vamos lá, então. Para começar, os dados já mostram um cenário, assim, bem preocupante, especialmente em São Paulo comparado com o Brasil. Olha só, falta de professor de física em São Paulo, 63,3%. No Brasil, a média é 46%. É muita diferença. Muita. E não para por aí, né? Não, matemática. São Paulo com 40,8% de déficit contra 30% no Brasil. Química, biologia, a mesma história. O documento chama isso de exacerbação localizada. Quer dizer, o problema lá é bem mais forte. Exato. E o interessante, ou preocupante, na verdade, é que não é só tipo preencher vaga agora. O alerta para um apagão docente que está vindo aí. Pensa bem, as matrículas em licenciatura caíram 26% entre 2010 e 2021. É muita coisa. Nossa, 26%. E a projeção, essa assusta, pode faltar 235 mil professores na educação básica até 2040. Não é só a vaga aberta, é o pipeline, sabe? A formação de novos professores qualificados que está falhando. A oferta futura está comprometida. E a gente vê o reflexo disso na qualidade, né? O documento traz um número que, olha, só 9,1% dos alunos do ensino médio sabem o esperado em matemática. Pois é. Fica muito claro que sem professor qualificado, o desenvolvimento de raciocínio lógico, criatividade, tudo isso fica prejudicado. Com certeza. E tem mais coisa aí. Essa falta de professor preparado, junto com a falta de laboratório, limita muitas horas práticas, essenciais para STEM, né? E outro ponto que o estudo levanta, a própria formação dos professores. Muitas vezes não incentiva a interdisciplinaridade. Aí fica difícil implementar essa abordagem STEM de verdade, integrada. Entendi. E as consequências vão além da sala de aula, né? A desvalorização da carreira é um ponto-chave. O estudo liga isso direto ao desinteresse dos jovens. Salário baixo, às vezes 60% do que ganham em outras áreas, condições ruins, violência. É um cenário que desanima, né? Afasta o jovem tanto de querer seguir carreira em STEM, quanto de sequer pensar em ser professor. E esse afastamento gera um efeito cascata, que bate lá no mercado de trabalho. O estudo projeta que vai faltar mais de 500 mil de profissionais de tecnologia e engenharia até 2025. 500 mil? Nossa! Sim. Ou seja, a crise na educação hoje, ela impacta direto a nossa capacidade de inovar, a competitividade do país lá na frente. É um ciclo bem perigoso para a economia. O relatório aponta vários fatores para essa crise. A desvalorização a gente já falou, mas tem falhas sérias na formação também. Cursos desatualizados e uma evasão, assim, gigantesca. 7 em cada 10 alunos largam as licenciaturas de matemática, física, ciências. 7 em 10 é muita gente. E pior, né? Muitos que terminam não se sentem prontos. Só 42% dos professores de física do ensino médio têm formação específica na área. Em matemática, 51%. É baixo. Muito baixo. E complementando isso, a infraestrutura é outro problemão. Falta laboratório equipado, conexão de internet nas escolas que funcione direito. O Brasil tem, 35 alunos para cada computador. A média da OCDE é 5. Olha a diferença. É gritante. E ainda tem a questão dos contratos temporários. São Paulo depende muito disso. Mais de 80 mil professores. Isso gera uma instabilidade e uma rotatividade enorme, prejudica o trabalho pedagógico contínuo. O documento até cita um dado de absenteísmo em São Paulo. 14,32% das aulas não foram dadas no primeiro semestre de 2025. Quase 15% das aulas perdidas. Que quadro complexo! E quais seriam as saídas, então? O que o estudo sugere? Olha, o professor Dias é bem enfático. Não existe solução mágica, uma única coisa que vai resolver. Tem que ser um conjunto de ações, sabe? Coordenadas.
Ele critica muito as intervenções isoladas. Não adianta fazer uma coisinha aqui e outra ali. Faz sentido. As recomendações passam por, primeiro, valorizar a carreira. Salário melhor, plano de carreira de verdade. Segundo, melhorar a formação. Modernizar os cursos, dar mais incentivo, bolsa talvez. Terceiro, investir pesado em infraestrutura, laboratório, tecnologia. E quarto, fomentar a educação STEM desde cedo. E tem uma crítica no documento sobre uma medida recente do MEC, do Ministério da Educação, de restringir o EAD para a licenciatura. O autor acha que isso pode até piorar a situação, em vez de ajudar. É um ponto polêmico. Entendi. Então, para a gente fechar, a mensagem principal é que essa falta de professor em STEM é de fato uma crise. Uma crise educacional de urgência crítica, como diz o documento. Não é só um problema da escola, afeta tudo. É sistêmico. Exatamente. E o autor termina com uma provocação forte. Ele diz que se a gente falhar em ter uma estratégia nacional, coordenada, de longo prazo, a gente arrisca causar danos irreversíveis ao desenvolvimento do capital humano, à competitividade nacional e à trajetória socioeconômica futura do país. Ou seja, o alerta é claro. Sem professor valorizado, bem preparado, especialmente nessas áreas-chave, o nosso futuro fica em risco. Como garantir essa base sólida? Fica aí a questão para a gente pensar.